Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo vai encarar o América Mineiro no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo lá em Belo Horizonte, na Arena Independência, um jogo difícil? Sim, jogo difícil. O América Mineiro pode estar nesse momento disputando para não ser rebaixado, faz uma campanha ruim, mudança de treinador, saiu também o diretor de futebol, ou seja, as coisas vão mudar no América Mineiro, então vive uma crise a equipe americana. O próprio Salum, presidente do Coelho, já falou também que esse elenco de jogadores estão devendo futebol, não tem tanta qualidade assim, era para até estar mostrando outro futebol, ou seja, tem uma crise instaurada lá no América Mineiro, mas vai ser um jogo duro, porque eles vão querer sair dessa zona de rebaixamento, se afastar desse Z4, e o Clube do Remo vai ter que dar a resposta também, porque perdeu na última rodada para a Ferroviária. Então no vídeo de hoje nós vamos trazer a análise prévia desse confronto, como também trazer a provável escalação do Clube do Remo, que terá mudanças e novidades. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, deixe sua inscrição no canal, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, então vamos para o tema de hoje, que vamos abordar esse América Mineiro e Clube do Remo, trazendo o campinho com a provável escalação do Leão. Não tem escapatória, o Clube do Remo precisa vencer. A gente tem que até tratar, gente, de um assunto até importante do Clube do Remo antes de a gente trazer essa provável escalação, porque eu não estou acreditando em algumas coisas que eu estou vendo nas redes sociais, de remistas, tá? Em Facebook ou Instagram, remistas postando em grupo do Remo. Tomara que o Remo perca para o técnico cair logo. O cara tá torcendo pro Remo perder, é remista, não é bicolor, é torcedor rival, não, é remista. Tá torcendo pro Remo perder pro técnico cair. E eu acho que o cara ainda torce pro Remo realmente perder, pra ele ter a razão da palavra, viu? Chegar lá no grupo, eu falei pra demitir esse técnico. Gente, vamos esclarecer uma coisa, o Antônio Oliveira, mesmo se o Remo perder para o América, não vai ser demitido. E eu vou fazer uma comparação aqui, tá? Ano passado, o Paysandu estava disputando para não ser rebaixado para a terceira divisão. Foi contratado o Márcio Fernandes. Eu fiz um vídeo falando que não seria minha primeira opção, como o Antônio Oliveira não seria minha primeira opção para o Clube do Remo. Só que foi contratado. E tinha também uma conversa desse tipo, sabe? Mas tudo bem criticar, não gostar de ter vindo outro treinador, tudo bem, perfeito, e eu realmente acho isso positivo, tá? A torcida tem um senso crítico realmente em torno de contratação. Eu acho extremamente positivo isso. Mas não da maneira que estava descandeando. Porque que acontece? Vai torcer para o treinador perder? Se ano passado o Márcio Fernandes perdesse mais uns 5 jogos, ele não ia ser demitido de cara com um jogo. Ele ia ser demitido o quê? Com 5, 6, 7 jogos revés. Se acontecesse esses revés todos, em 5, 6 rodadas, o Paysandu teria caído. Então torce pelo cara, torce pelo time. Aí escapou do rebaixamento, final do ano, analisa. No caso do escapar do rebaixamento, que eu digo do Paysandu do ano passado, analisa. Continua ou não continua? Eu não continuaria, mesmo com a missão tendo sido cumprida. E acabou dando o que aconteceu no início desse ano, eles mudaram de treinador. O que isso tem a ver com o Remo? Essa questão do Antônio Oliveira, que ele já chega com uma rejeição grande, e eu não sei por que dessa rejeição grande. Sabe, acho que muitos torcedores entraram na corda do esporte. O esporte está com o Daniel Paulista, não venceu uma. Antes do Antônio Oliveira, era o Pepa, também não venceu uma. Será que a questão era só o Antônio Oliveira? O esporte não venceu ninguém. Passou 3 treinadores, não venceram ninguém. Não venceu ninguém. Então o Daniel Paulista fez até mais jogos que o Antônio Oliveira fez no esporte. Então assim, apoie, né? Apoiar esse negócio de torcer para perder, para o treinador sair, é muito estranho. Não é a maioria dos remistas, é uma minoria, mas é uma minoria que realmente incomoda. E uma minoria realmente, sinceramente, gente, eu não entendo, tá? Eu não entendo. Porque se o Antônio Oliveira sair, vai ser daqui a 5, 6 rodadas. E daqui a 5, 6 rodadas, o Remo tendo revés, um atrás do outro, não disputa mais o acesso. O que é mais importante? O clube conseguir, o treinador ter sucesso, conseguir esse acesso. Aí no final do ano discute. Olha, conseguiu acesso, mas não dá. Vou mudar, tal, aí é outra questão. Mas por enquanto, o objetivo maior e o bem maior é o clube. Tem que pensar no clube, tá? Então assim,
Não entendo realmente algumas discussões, tem algumas postagens tem em redes sociais de torcedores, porque, enfim, para mim, só prejudica e conturba mais a situação do Clube do Remo. Chegou o torcedor falando como é que ele coloca esse banco de reservas. São jogadores disponíveis no banco de reservas. Ah, o Janderson tá mal, foi relacionado, o Viseu tá mal, tá relacionado. Vai relacionar quem? Ainda mais se a gente vai falar dos uruguaios, antes não tinha nem os uruguaios à disposição. Então, assim, né? Tem que ter um pouquinho de bom senso também, e o que importa realmente é o Clube do Remo conseguir esse acesso. Vou trazer aqui o campinho para a gente trazer essa provável escalação. E essa provável escalação, eu vou fazer 3 observações importantes nela. 2, uma mais positiva, uma neutra, uma um pouquinho mais negativa, tá? Mas como eu disse, é uma provável escalação, que a gente vai conversando com os amigos da imprensa, vai sendo divulgado, não é que seja a escalação no Tony Oliveira, ele vai fazer um treino em Belo Horizonte, enfim, mas essa é a provável escalação com novidades. Eu vou trazer aqui então o campinho, até aumentar um pouco a tela, esse é o provável Clube do Remo com a linha defensiva, vamos lá, Rangel no gol, lógico. Natan na lateral direita. Natan, pra mim, deu uma qualidade maior que o Marcelinho, tá? Marcelinho foi bem na sua passagem do Remo. Não que ele estivesse mal, mas quando chegou à Série B, eu acho o aproveitamento do Natan melhor do que do Marcelinho. Antes de ir pra zaga, o Sávio na esquerda. Eu acho que o Remo tem um problema nessa lateral esquerda. Eu não contrataria a lateral esquerdo, tá? Só se fosse algo bem acima do nível. Mas para contratar do nível do Sávio ou do Rodrigues, eu não contrataria. Deixa... Conseguindo esse acesso, aí sim vai ter que investir mais pesado nessa lateral esquerda. Porque nenhum dos dois, para mim, aguenta a Série A. Mas não vai bem o Sávio de maneira geral, enfim, principalmente nos últimos jogos. Mas Sávio deve ser o titular. A zaga, primeira observação das 3 que eu ia fazer: Camutanga e Reinaldo. Camutanga, gente, hoje é titular absoluto dessa zaga. O melhor zagueiro do Clube do Remo é o Camutanga. Ah, o Reinaldo estava melhor, machucou, tá voltando agora, ok. Mas no momento, o Camutanga tem que ser titular. O Camutanga jogou ao lado do Kaique alguns jogos, foi praticamente, na prática, o único zagueiro do Clube do Remo, porque o Kaique cometeu erros atrás de erros, falhas atrás de falhas. Então, para mim, o Camutanga hoje é titular indiscutível do time do Clube do Remo. Quase no mesmo patamar do Rangel, tá? O Rangel é o goleiro titular indiscutível, e para mim, um pouco abaixo, mas também hoje indiscutível o Camutanga. Camutanga é zagueiro titular pelo que vem desempenhando, não pode ir pro banco não, para ninguém, nem para Reinaldo, nem para Klaus. Tá chegando também o uruguaio lá também para fazer parte dessa defesa do Clube do Remo, enfim. Então, para mim o Camutanga é titular. No meio campo, Caio Vinícius, Cantillo e Pavani. Aí uma outra observação, a segunda das 3, como o Regis não consegue ter preparo físico ainda, gente. É muito preocupante, porque é um jogador que tem qualidade. Se fosse um jogador ruim, podia ficar de fora para mim o jogo todo, o tempo todo. Mas é um jogador importante, um jogador que na maioria das vezes quando entra, ele faz uma diferença. Mas se ele não consegue jogar uma partida, ele não consegue jogar um tempo que seja até o momento, até que me prove o contrário, tá? Que ele jogue realmente um tempo, porque ele não está sendo escalado, para mim não é por questão de técnica, porque já era assim com o Daniel Paulista, está sendo assim com o Antônio Oliveira. Ele teve uma lesão, mas ele se recuperou muito tempo dessa lesão, e olha quanto tempo ele não joga. Ele foi expulso lá em Goiás, no banco de reservas, nem jogou, aí cumpriu suspensão contra o Ferroviária, e vai jogar agora, quase 2 semanas depois, e mesmo assim talvez ele não seja titular. E como eu disse, não é porque opção técnica, porque o Remo precisa desse meio de articulação, e tem no seu elenco o Regis. Só que o Regis não consegue jogar até hoje. É assustador isso pra mim. É muito assustador isso pra mim, sabe? Não dá pra ficar com um jogador, um meia ainda de criação, pra jogar 30 minutos. Não dá, tá? Não dá. Tem que ir no mercado e realmente contratar esse jogador, porque não dá. Então você tem o Caio Vinícius, que na marcação muitas vezes oscilou, mas de maneira geral vai bem na marcação. Pra sair pro jogo, não. Muito ruim a saída de jogo dele com a bola, mas para marcação, ok. Muitas vezes ele vai para a primeira linha defensiva, atua como terceiro zagueiro. Cantillo, essa sim, uma contratação acertada, estreou e está jogando muito bem no Clube do Remo. E Pavani, sinto falta do meio de articulação, que não é o Pavani e muito menos o Cantillo. Eles não são articuladores. O Pavani jogou boa parte da carreira com meia de articulação, entre os 3 é o que tem mais característica. Mas, para mim, não é o meia que o Remo tem que ter para brigar por um acesso à Série A, tá? O Pavani
vem até relativamente bem nos últimos jogos, mas fazendo essa transição ofensiva, partindo um pouco de trás, não é aquele meia criativo, que como eu disse, seria o Regis, mas o Regis não tem condições físicas, né? Não técnicas. E no ataque, o provável ataque com Marrone, Davó e a provável estreia do Nico Ferreira. Eu iria de Diego Hernandes. Eu tenho mais curiosidades para saber como o Hernandes, vindo do Botafogo, vai jogar que o Ferreira. O Ferreira é um jogador que vem oscilando, 23 anos ainda, ok? Mas vem oscilando ao longo da sua curta, né? Mas já de alguns anos sua carreira. Não estava tendo um bom desempenho lá no Uruguai, embora fosse titular do Montevideo Wanderers. Mas eu tenho mais curiosidade para ver realmente o Hernandes. Não que o Nico Ferreira não possa ser bom jogador, não possa ser utilizado, ele vai ser utilizado, ele foi contratado para ser utilizado. E provavelmente ele vai jogar na Arena Independência. E claro, tomara que ele ajude o clube do Remo. Mas eu tenho curiosidade, eu colocaria, se estiver bem fisicamente, o Hernandes. Então faria esse ataque. É isso. Essa acho que seria a minha única mudança nesse clube do Remo. Muita gente pergunta pelo Jaderson, só que o Jaderson, tecnicamente, talvez ainda esteja abaixo, fisicamente eu não sei. Fisicamente o Jaderson é brutal, ano passado ele mostrou isso, brutal, uma vitalidade tremenda, teve essa lesão na cabeça, voltou, fisicamente vamos ver se está 100%, mas tecnicamente houve uma queda. Mas eu acho que é um jogador importante, porém, hoje eu acho que ainda pega a questão física. Então esse é o provável clube do Remo, deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam. E, claro, como sempre aqui no canal, após o jogo, análise completa de América Mineiro e Clube do Remo. Um abraço a todos, se inscrevam e até o próximo vídeo.